Redação On News. Informações chegando aqui com ele, Jairo Guilherme Silva. Alô, Jairo, bom dia. Bom dia, Tarcísio. Estamos chegando com informações aqui da redação On News nesta sexta-feira. Sextou, final de semana já chegou, hein, Tarcísio? E vai passando, né? O tempo vai passando, torcida brasileira. E é assim mesmo, né? Mesmo na pandemia, onde parece que o tempo passa um pouco mais devagar, ele vai passando, né? Por isso que a gente não pode ficar perdendo muito tempo, né, Jairo? Sem dúvida alguma, Tarcísio. Exatamente. E por falar em não perder tempo, Jairo Guilherme Silva, quais as informações desta sexta-feira, 19 de junho, Jairo? A Tarcísio, do Brasil teve 1.204 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas, mostrou o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são 47.869 óbitos pelo Covid-19 até esta quinta-feira. Veja, os dados estão sendo atualizados a todo instante. 47.869 mortes eram ontem. 47.869 mortes. Caramba. Até ontem eram 46.665 mortes até as 8 da noite da última quarta-feira. A diferença é de 1.204 óbitos registrados. Caramba! Pode falar. 983.359 casos confirmados de pessoas que contraíram o coronavírus. Eram na última quarta-feira 960.309. Até a noite da última quarta-feira foram registrados mais 23.050 novos casos no país. Ao todo de casos positivos, no país tem hoje 983.359 casos positivos, pessoas confirmadas. Vai chegar a 1 milhão já de pessoas infectadas. Caramba, é muita gente, né? Muita gente. E vai aumentando cada vez mais. Mais um dia seguido passou de 1.200 mortes num único dia, né, Jair? Pelo terceiro dia consecutivo, o país teve mais de 1.200 mortes registradas no período de um dia, de 24 horas. É apenas a segunda vez que isso ocorre desde o início da pandemia. Antes houve registros acima desse patamar por 3 dias seguidos, em 2, 3 e 4 de junho. Nesse último dia, aliás, foi registrado o recorde de até 1.470 óbitos em 24 horas. Caramba! Tá aí, números cada vez mais assustadores. E como eu disse, né, a partir de agora vamos ter aí os números também, né, em São Paulo, da abertura gradativa do comércio, né, do relaxamento aí da quarentena. Estamos em quarentena, mas houve aí um relaxamento. E aí a partir do início do mês, né? Então agora que vai começar a aparecer os números, né, Jairo? Principalmente aqui na nossa região, não é? Pois é, e a Prefeitura de Americana, está divulgando por meio da vigilância epidemiológica o registro na última quinta-feira do falecimento de um homem de 68 anos, morador do bairro Campo Limpo, por Covid-19. Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi desde o dia 2 de junho e tinha doenças cardiovasculares crônicas e era irmão de uma mulher de 64 anos que também faleceu pela mesma doença, o Covid-19, na terça-feira. Olha que tragédia, hein? Na terça, dia 16, a irmã faleceu por conta do coronavírus e ontem o falecimento do irmão de 68 anos também pelo coronavírus. Poxa vida, hein? Terrível. O paciente é o 16º óbito registrado em Americana por Covid-19. O boletim atualizado traz ainda 14 novos resultados positivos do Covid-19, sendo que 7 pessoas realizaram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar. Vamos à atualização do quadro aqui em Americana? Vamos. A cidade americana tem 273 casos positivos do coronavírus, 16 óbitos, 9 internados, 59 em isolamento domiciliar, 189 curados. Tem 137 suspeitos aguardando resultados laboratoriais, 18 internados e 119 em isolamento domiciliar.
total de casos negativos são 714 pessoas que tiveram alguns sintomas, fizeram um exame e descartaram a possibilidade de ser Covid-19. Leitos aqui no Hospital Municipal de Americana, com utilização de respirador, 9 ocupados, total da capacidade de 60%. Sem a utilização de respirador, 5 pessoas estão ocupando leitos destinados ao Covid-19, capacidade de 25% lá do Hospital Municipal aqui de Americana, Tarcísio. Tá certo, então tá aí. Quem tá vendo a gente pelo vídeo aí, pela nossa live, tá vendo aí o boletim, os números, né? Então, hoje a Americana contabiliza 273 pessoas que testaram positivo para o Covid-19, 16 óbitos, não é? Isso é terrível. E curados, 189 já foram curados, né? Do Covid-19. Pois é, atualizando aqui os dados também da cidade de Nova Odessa. Nova Odessa tem o quadro da seguinte maneira: 65 pessoas confirmaram o Covid-19 com 8 óbitos, 20 pessoas são pacientes curados, 74 casos negativos, 23 casos em investigação e 1 óbito, e 131 pacientes com gripe sendo acompanhada pela vigilância epidemiológica. Tá aí, então tá aí, são números que vão aumentando também na cidade de Nova Odessa, né? Era ontem 63, agora 65 casos confirmados, 8 óbitos, e curados permanecem nos 20 já há alguns dias. Pois é, Santa Bárbara do Oeste também atualizou o boletim da vigilância epidemiológica. A cidade tem 191 casos positivos e 12 óbitos. 197 casos suspeitos, também pessoas que estão aguardando resultados de exames. 191 casos confirmados em pacientes moradores da cidade de Santa Bárbara do Oeste e 20 de moradores de outros municípios, pessoas que não residem em Santa Bárbara, mas deram entrada no pronto-socorro e também estão internados no Hospital Santa Bárbara. Ô Jairo, Oi. Então tá aí, os números da cidade de Santa Bárbara também são preocupantes, né? E antes de falar mais da região, lembrando que hoje, né, deve ter o governador, seria hoje que ia falar se vai liberar mais, se não libera, ou é na semana que vem? O governo deve anunciar hoje. Hoje? Deve anunciar, geralmente nas sextas-feiras ele anuncia algum protocolo com relação ao Covid-19 no estado de São Paulo. Porque hoje passa os 15 dias, né? Os mais de 15 dias da abertura do comércio, né? Da segunda fase que nós entramos aí, na segunda fase da divulgação, né? Que o mapa liberou, inclusive, parte aí da grande São Paulo, né? Exato. Que estava fechado, deu uma abertura aí. E há uma expectativa de que hoje também vá falar. E um medo muito grande, viu, Jairo? De que a região aqui já está quase certo que São Paulo vai fechar de novo. Vai voltar para a fase 1, vermelha, fechado, né? Não lockdown, mas mais restritivo. E também há um medo muito grande da região de Campinas e também da região de Sorocaba, né? Que já foi avisado da última vez que essas regiões também possam ser fechadas. Passou raspando, né? Vamos ver como é que tá. Nós tivemos morte de pessoas por falta de leito de UTI. Isso é um sinal muito de alerta para que haja o fechamento de novo dessas regiões. A gente torce para que não, mas tem que acontecer o que for melhor. É bem isso mesmo, Tércio. Falando até na questão de fiscalização, a Guarda Municipal aqui de Americana vem realizando ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais que estão descumprindo os decretos estadual e municipal de controle da pandemia do coronavírus. Na noite da última quarta-feira, dia 16, foram averiguados 4 estabelecimentos comerciais que tiveram que encerrar suas atividades, pois estavam em desacordo com a regulamentação. Na quinta-feira, mais um estabelecimento foi notificado e teve que adequar ao que regulamenta os decretos. 2 estabelecimentos foram orientados e 1 foi lacrado. Foi intensificada também ainda mais a orientação por meio eletrônico, drone e a utilização de equipamentos sonoros
para informar sobre as obrigações dos cidadãos e comerciantes. A fiscalização atingiu comércios localizados na Avenida Paulista, aqui em Americana, na Rua Nina Rodrigues, Rua São Nicolau, Rua Antônio Fofa, Rua José Salvador, Rua Fortunato Faraone, também tiveram fiscalização, Rua Uruguai, Rua Francisco Alves, além dos estabelecimentos situados no convívio. Tá aí, então. Então, tem que ter fiscalização mesmo, porque tem muita gente que está extrapolando ainda, né, Jair? Tem muitos comerciantes que estão abrindo, bares estão abrindo, tem até restaurantes que estão abrindo sem a permissão e sem que o governo autorize para que isso funcione, né, Sim. Então, mediante isso, o pessoal tem... primeiro tem recebido a fiscalização, o pessoal está conversando numa boa. Se persistir, aí sim é o caso de autuar com multas. Tá certo, porque na verdade nós estamos numa pandemia. É difícil a gente ter que mudar os hábitos, se segurar para não sair, ficar mais em casa, né, fazer tudo certinho. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas temos que ter um esforço de todos, senão a gente não vai vencer essa pandemia, não vai vencer. Nós já temos aí na China, na Nova Zelândia, que foi exemplo no mundo, né, o vírus voltando, na China pela terceira vez, é a terceira onda na China. Então a gente tem que realmente ficar atento, né, com relação a tudo isso, para que a gente também não perca, né, as rédeas e a doença faça mais estrago ainda do que o estrago tão duro, tão difícil e tão doído que já está fazendo. Exatamente. Olha, Tarcísio, até por conta disso, a filha do pedreiro que faleceu por Covid-19, a filha do pedreiro Aparecido Vieira, de 57 anos, que morreu na última quarta-feira, vítima do Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste, aproveitou as redes sociais para pedir às pessoas que se cuidem e pensem no próximo, porque a doença é muito séria. Exatamente. Andressa Vieira gravou um vídeo longo após o enterro do pai e no cemitério Parque Gramado lá, e na manhã da última quinta-feira, ela abre aspas, ela disse: "Eu acabei de enterrar meu pai, eu queria dizer que eu nunca imaginei passar por essa situação. Ele era uma pessoa tão trabalhadora e pagava certinho seus impostos e não conseguiu uma vaga na UTI, não ser tratado com dignidade. Eu estou sabendo que já tem mais gente na mesma situação e não tem leitos disponíveis. Eu queria deixar um recado para quem está achando que tudo isso é brincadeira, que fique em casa, que se cuide, pense no próximo, na família." Fecha aspas. Ela diz aí que nunca imaginou perder o pai assim, de uma forma tão rápida, por conta do coronavírus, e quando precisou de uma unidade de terapia intensiva, acabou não encontrando. O pai acabou falecendo aos 57 anos. Jovem demais, não? Tá aí. E muita gente não está se cuidando e está pegando, né, o coronavírus. Uns não estão nem sentindo, outros têm alguns sintomas e outros estão, né, ocupando leitos de UTI que poderia estar sendo usado para outras pessoas que, por causa de comorbidades, por causa de grupo de risco, estão tomando todo o cuidado, mas acabaram mesmo assim adquirindo aí esse mal, né? Então fica aí o recado e aquilo que a gente sempre fala, né, Jair? Quando é número, mas é só 5% da população que vai morrer. Gente, relativizando mortes, mas quando essas mortes são de pessoas próximas a gente, pessoas queridas da gente, porque todo mundo que morre é querido de alguém, né? Então quando chega perto da gente, aí que a gente sente, não é? E é um absurdo a falta de respeito das pessoas que não têm respeito pela vida, né, Jairo? Acho uma coisa impressionante isso. Lamentável, Tarcísio. E vai de religiosos a políticos e até pessoas comuns aí que fica batendo no peito. É uma coisa impressionante.
É uma falta de informação, né? E falta de informação é falta de educação. Bom, Tarcísio, até falando na questão do distanciamento, a gente nota muito que o transporte urbano, as pessoas não tem como manter distância utilizando o transporte urbano da cidade, né? Sim, a aglomeração é muito. E aí as pessoas acabam, se alguém tiver contaminado ali, infelizmente muitos vão se contaminar também. Exatamente. Infelizmente a situação é complicada, não só aqui em Americana, mas como toda a região. Você passa a ver os ônibus circulando com o número de pessoas ali lotado, né? Sim, é duro. Não pode, mas e aí? Mas fazer o que nessa situação, né? Qual que é a saída para a situação? Então, é difícil, né? É difícil. Mas tem a competência dos administradores procurar alternativa para isso, né? Com certeza. Ou você cuida desse setor, ou então você vai cuidar dessas pessoas no hospital, né? Então, aí a tragédia é maior. Nós temos que ter ações para que minimize o contágio. E a gente sabe que as pessoas estando próximas, o contágio acontece. Mas é diferente, a gripe espanhola, não sei o que tem, tal. Então, uma coisa que as pessoas esquecem é o seguinte, que esse vírus, ele é de alto contágio. Não é um alto contágio, é muito alto aí a facilidade de contágio, não é? Diferente de outros vírus que têm uma propagação menor, né? E vírus, por exemplo, como o HIV, né? Que não pega pelas vias respiratórias nem nada. Então você pode estar perto da pessoa, você pode tocar a pessoa, pode abraçar a pessoa, que não tem problema nenhum, né? E teve muito preconceito no início, mas hoje as pessoas já sabem que é dessa forma, né? Mas a questão do coronavírus, Covid-19, é realmente aí é muito fácil, mas muito fácil transmissão. Por isso que tem que tomar cuidado. Tanto que não precisa espirrar, não precisa nada. Tá falando, duas pessoas conversando, até uma distância de um metro e meio, isso já traz a capacidade de contaminar outras pessoas. Por isso que nós temos que ficar de 1,5 metro a 2 metros, 2 metros longe da pessoa, usando máscara, porque aí o risco é quase nulo, é 0,0000. É bem isso mesmo, manter a distância. Isso. Olha, o coronavírus, o Covid-19, deixou a segunda vítima de uma família aqui em Americana. Olha que situação. A Prefeitura de Americana informou que um homem de 68 anos, morador do bairro Campo Limpo, morreu na última quinta-feira no hospital municipal. Caramba. Com a doença. Ele era irmão de uma outra senhora de 64 anos que também morreu por conta também do Covid-19. O idoso estava internado desde o dia 2 de junho e tinha doença cardiovasculares crônica, uma comorbidade para o Covid-19. O paciente foi a 16ª vítima, 16ª pessoa que morreu, provocado pela doença do coronavírus aqui em Americana. Caramba. Sua irmã, que sofria de diabetes, também estava internada no hospital municipal e foi a 15ª. Só essa semana a irmã faleceu na terça e ontem foi registrado o falecimento desse senhor de 68 anos do bairro Campo Limpo. Muito triste, né? Lamentável, realmente. Situação bastante delicada, né, Jair? Bom, eu só gostaria aqui de estender os meus sinceros sentimentos, né? A família da Dalva Oliveira, lá da Isso. Praia dos Namorados, a Dalva, toda a família, a Vanessa. Todo mundo conhece pelo quiosque da Dalva. O quiosque da Dalva, exatamente. Isso. Ontem o Cícero, o esposo da Dalva, teve um ataque cardíaco. Meu Deus. E acabou falecendo, né? Sim, o velório vai ser no cemitério dos Lírios. Começou no caso às 8 horas da manhã e vai até às 13 horas, quando haverá o sepultamento. A Dalva aí, força, essa guerreira. Exatamente. E toda a família, né? Porque o Cícero é uma pessoa fantástica, né? Quem o conheceu sabe o quanto bacana, uma pessoa sensacional, né? Um amigo fantástico. Que Deus o tenha, né? E Deus possa consolar o coração aí da Dalva e dos filhos e de todos que estão sempre ali, né? Porque ali é um ponto de muita conversa, muita alegria, né? Sim, o quiosque da Dalva, conhecido ali,
o quiosque da Dalva na Praia dos Namorados. Tá certo. Bom, vai que os nossos sentimentos a toda a família, Tarcísio. Exatamente, exatamente. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Senado deve votar já na próxima terça-feira a proposta de emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. Durante sessão virtual, Alcolumbre afirmou que o relator da proposta, senador do PDT do Maranhão, se reuniu na última quinta-feira com os consultores e advogados do Tribunal Superior Eleitoral para discutir o assunto, que deve ser pautado já na próxima terça-feira. O assunto deve ser debatido entre os senadores para a realização das eleições e ser adiada ainda por uma data que ainda não foi especificado o dia em que seria realizado, mas seria tão logo assim acabasse a pandemia do coronavírus aqui no país, né? Mas as eleições podem ser adiadas e é um forte indício para que isso realmente se concretize, Tarcísio. Tá uma indefinição desde o início da pandemia, né? Isso é muito ruim, né? Não só para a gente, mas como para os políticos, para a gente, para todo mundo, né? Fica uma indecisão, não sabe, não... É uma loucura, né? Pois é, ninguém fica nessa indefinição, né? Mas o fato é que em outubro não vai ser. Não vai ser em outubro. Já está batendo o martelo. Provavelmente deve, de acordo com o Barroso, que é o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve acontecer ainda no final. Ele defende a ideia de se realizar as eleições ainda em novembro, final de novembro, início de dezembro. Mas ainda não está certa essas datas para a realização das eleições aqui no Brasil. Eleições municipais para prefeito e também vereadores. Tá certo, tá certo. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, a gente nunca sabe quando essa pandemia vai passar, né? A gente está cada vez indo mais subindo a curva, não chegou no pico ainda? Ou estamos no pico? Não dá para saber, né, Jairo? O fato é que, curva ou não, se está no pico ou não, tem muita gente morrendo, né? Tem muita gente morrendo. Sendo contaminada. Olha, Tarcísio, a ministra Carmen Lúcia rejeitou habeas corpus para a ativista Sarah Winter, aquela ativista lá que queria tanto ser presa, queria ganhar publicidade com a sua prisão, aí descobriu um monte de falcatrua dela, um monte de atos que ela cometeu. Isso que ela está fazendo, acho que, para mim, viu, Jair, a gente nem podia falar o Winter. Né? A gente nem podia falar o Winter, que ela escolheu esse nome, que é um nome nazista, né? Que passa justamente essa ideia, e ela está fazendo tudo isso para ela conseguir se promover, ganhar as próximas eleições. Publicidade, né? Exatamente, exatamente. Sarah Geromini. Isso. Sarah Geromini. Ela entrou pelos canos, porque ela torcia tanto e esperava um habeas corpus de forma imediata, né? Entrar num dia e sair no outro. Então. Tá aí, tem um monte de irregularidade, uma cidadã que não acrescenta em nada para o país. O irmão dela falou que ela não pode viver em sociedade. Ela não pode viver em sociedade, ela tem problemas. Daqui a pouco indicam por uma internação no manicômio para ela, porque seria a medida mais provável aí, né? Pelas atitudes que ela toma aí e por sempre postar fotos armadas nas redes sociais e armas que não estão nem legalizadas. Ela nem tem posse daquelas armas, né? Onde ela encontrou essas armas, né? Quer dizer, uma pessoa que não acrescenta nada. Mas tem seguidores, né? Esse que é o problema, tem seguidores. Isso que é impressionante, né? Louco tem em todo lugar, né? E tem pessoa que ainda admira uma cidadã dessa, né? Lamentavelmente. Exatamente. Pois é, Tarcísio, olha, a Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira, o Will vai trazer mais informações, a Operação Castelo de Areia para combater o tráfico de droga na região. 2 homens ligados ao tráfico foram presos durante a madrugada em Santa Bárbara do Oeste. Um deles, principal alvo da ação, é suspeito de ter ligação com uma facção criminosa que atua no estado de São Paulo. Caramba! Então tá aí. Então essa operação aí, daqui a pouco mais detalhes. O Will Magro vai trazer mais informações na programação. E falando ainda em polícia, a partir de hoje, sexta-feira, o primeiro DP, o segundo, o terceiro e o quarto DP, Departamento de Polícia aqui de Americana, bem como o plantão policial e ainda a Delegacia de Defesa da Mulher e a Seccional de Identificação aqui de Americana estarão atendendo ao público em novo local. De acordo com o comunicado emitido pela Delegacia Seccional de Polícia de Americana, os órgãos passarão a atender no imóvel localizado na rua São Vito,
1675, no bairro Santa Cruz, onde funcionava a antiga garagem da Ouro Verde. Sei. Ali vai abrigar, então, todas essas repartições policiais. Aonde que é ali? Rua São Vito, né? Não. Rua São Vito, Tá. Rua São Vito, 1675, no bairro Santa Cruz. A unidade toda será identificada como Polícia Civil de Americana. Portanto, uma superdelegacia. Estamos chamando de superdelegacia ali na Rua São Vito, onde vai abrigar o primeiro DP, primeiro, segundo, terceiro e o quarto DP, tudo no mesmo local. Também, além da Delegacia da Defesa da Mulher, também a seccional de identificação aqui de Americana, a CPJ que estava aqui na Cândido Cruz, todos estarão no mesmo local a partir de hoje, Tarcísio. Tá aí, realmente, é ruim, como que é? Tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. Por quê? Porque é um lugar todo mundo junto, é ótimo isso por causa da segurança e tudo mais, né? Você já sabe que vai ali, não vai precisar de um lugar para outro, né? Se deslocar. Mas por outro lado, quem é lá do Zanaga precisou, tem que vir ali. Quem é lá do Jardim Ipiranga, quem é lá do Jardim da Paz, todo mundo tem que se dirigir até aquele local. E fica meio complicado às vezes até para ônibus, né, Jairo? Ali fica bem nas três pistas ali, né? Antônio Pinduarte. Anda ali uns quarteirõezinhos, tá ali, né? Também. Tá bem perto ali, né? Não é tão distante assim para que as pessoas não possam ir até o local. Tá certo. Mas Então tá aí. O fato também que vai economizar muito em questão de aluguéis, uma vez que a prefeitura que paga os aluguéis para esses departamentos. É né? R$25 mil, mas é um só. Exatamente. Não é verdade? É. Porque se fosse contar de todos os outros, daria mais do que esse valor, né? Então, isso é importante. Quem passava ali em frente, via aquele prédio todo ele abandonado, então, né? Agora vai ser ocupado, vai se chamar, evidentemente, plantão da Polícia Civil, mas superdelegacia de Americana, que vai abrigar todos os departamentos. Boa mudança. Pois é, Tarcísio, olha, e vamos falar aqui também que Santa Bárbara do Oeste está implantando 5 novos leitos de UTI para o Covid-19. Aqui em Americana também tem 2 propostas do vereador, uma do vereador Rafael Macris e do vereador Walter Amado, com relação às ações da pandemia. A proposta está parada desde o início da pandemia, né? Vai terminar e a sessão não vai voltar e não vai ser votada. Quer dizer... Caramba! Falta celeridade aí nessa questão, né? Uma vez que as sessões elas estão sendo realizadas online para debater assuntos prioritários aqui da cidade americana. E na pauta de discussão não está os projetos que foram anunciados tanto pelo vereador Rafael Macris quanto o vereador Walter Amado, mas deve ser votado depois que acabar a pandemia do coronavírus. Provavelmente. Então vamos aguardar, né? Exatamente. Ainda falando em Santa Bárbara, a Prefeitura de Santa Bárbara implantou 5 novos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, para atendimento exclusivo para pacientes com o novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, eles foram implantados no Hospital Santa Bárbara entre quarta e quinta-feira. Os leitos foram instalados após a cidade sofrer uma sobrecarga no sistema público de saúde, tanto para demandas do Covid-19 quanto para pacientes com outras comorbidades que foram internados, e esses leitos vai estar nesse momento atendendo essa demanda que aumentou de forma assustadora. Tá? Sim, tá aí, importantíssimo. Já que a Câmara Municipal aprovou a destinação de 4 milhões para o Hospital Santa Casa, para a criação de mais leitos de hospitais, e esperamos que seja célere essa transição, né? O repasse do dinheiro da Prefeitura para a Santa Casa, para se construir mais leitos de hospital. Nossa, a cidade que teve que está precisando muito. Exatamente. Muito. Teve um cidadão que faleceu por falta de vagas na UTI, e outros casos, pessoas que estão internadas nos prontos-socorros e que esperam vagas no Hospital Santa Bárbara e não encontram, né? Exatamente. Aí tem que ficar à mercê, à espera de uma vaga do CROSS. O CROSS é a agência que regulamenta e que identifica as vagas para UTIs aos pacientes SUS, né? Em toda a região. Sim. E onde tiver vagas, no caso, geralmente o pessoal envia pacientes para Indaiatuba ou Campinas, ou então a cidade de Sumaré. O mais próximo a nós aqui é a cidade de Sumaré. Mas como não tinha vaga na semana passada,
E nessa semana também um cidadão deixou de ser transferido e acabou morrendo por falta de leito de UTI. Na UTI. Não tinha na cidade e nem na região, né? Exatamente. Porque esse CROSS ele vai buscando ali vagas em leitos de UTI, justamente para acomodar as pessoas que estão precisando por causa do Covid-19, né? E lembrando que as pessoas que estão nos leitos de UTI não são apenas as pessoas que têm o coronavírus, o Covid-19. Já vinha os leitos de UTI sendo ocupados, né? Não sei qual é a porcentagem, para trazer aí para acolher as pessoas que estão em cirurgia, pessoas que estão necessitadas, com fragilidade, que necessita de uma UTI. Então, além dessas pessoas, tem agora uma pandemia. E as pessoas não entendem, né, Jara? Ainda não entendem que não importa se Bolsonaro está certo, se Dória está certo, esse é o português correto. Não importa se eles estão certos ou estão errados, né? O que importa é o número de leito na UTI, porque se precisar e não tiver, vai acontecer a mesma coisa com esse senhor, jovem senhor, 57 anos, né? De Santa Bárbara, que não tinha leito de UTI e acabou. Quantos anos você tem? 57. Cuidado, hein? Cuidado. Usa a máscara direito aí, você está no risco. Porque realmente não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. E as pessoas estão tratando como brincadeira. É uma coisa muito séria, viu, Jair? Tá certo, Tarcísio. Olha, um forte abraço para você. Eu retorno logo mais com mais informações aqui no On News. Bom dia, Tarcísio. Sextou, hein, meu amigo? Tô chegando com informações da polícia. Uma mulher de 33 anos foi agredida e ameaçada pelo namorado aqui em Americana. O caso aconteceu no bairro Vila Heather. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava dentro de um veículo conversando quando a vítima começou a mexer no seu celular. O indivíduo não gostou da situação e a agrediu com tapas e socos. Não satisfeito e ainda com ciúmes, ele saiu do carro e agrediu novamente. Após as agressões, o autor entrou no automóvel e lambeu o sangue das lesões que ocasionou. Ele puxou os cabelos e apertou o pescoço da vítima, dizendo que faria um pacto. A vítima esperou o namorado se acalmar e, quando ele saiu novamente do veículo, ela pegou as chaves que estavam dentro do porta-malas e fugiu. A mulher conseguiu pedir ajuda no prédio onde mora, próximo ao local do crime. A polícia militar foi acionada, mas o autor já havia fugido. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a vítima contou que o relacionamento começou em dezembro de 2019 e esta foi a segunda vez que o namorado a agrediu. A mulher passou por exame de corpo de delito e o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. E daqui a pouquinho eu volto para fazer um resumo de tudo o que aconteceu no plantão policial 11h30 da manhã na segunda edição do Jornal On News. Acesse agora o nosso site e fique muito bem informado com as notícias de Americana. Acesse aí radioazul.net.br. Um abraço, Tarcísio. Até daqui a pouquinho. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.